quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Vamos ler de novo o 68. Eu e você, juntamente. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, para quem ireis, tens a palavra de vida eterna. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia Glória a Deus. trazendo para mim e para você. Nossa, minha cabeça já está achando igual coisas. Parece que eu estou falhando. Aleluia. A Bíblia relata para mim e para você, Oh, glória. dentro do que acabamos de ler, algo a qual, se a gente sintonizar e vir a ver, compreender o poder que tem Bateu 60. o que nós acabamos de ler, O que faz versículo para 68, principalmente, Pela mão? Não, é algo a qual D3, a gente vai entrar dentro. mas 61. Deus vai falar alguma coisa com a gente, eu creio nisso. D3 Porque Não, mas bateu o que nós estamos precisando nos nossos dias, sabe? Não é Aleluia. um pula-pula, Verdade. não é um avivamento, não é aquela alegria, aquela emoção que vem dentro de nós, mas o que nós estamos precisando, de fato, de verdade, é firmeza daquilo que nós cremos, Aleluia. que é o Senhor Jesus. Continuação do que nós, no começo da nossa vida espiritual, passamos a crer. No início, eu tenho certeza que você era como um bebê, que tinha aquele sono de paz, de tranquilidade. Aleluia. Porque no início de uma criança, quando ele pega um sono, ele não lembra da mãe, ele não lembra de ninguém, ele só sabe que ele tem paz, ele só sabe que ele tem inocência, e Aleluia. a inocência dele não traz preocupação para ele, viu? Somente segurança. Todo bebê tem essa segurança. Aleluia. Até a medicina já reconheceu isso, a ciência, que todo bebê, quando ele tira o soninho dele, não tem nada, ele não lembra de nada que venha a aborrecê-lo, que venha a impedir o sono dele. Só quando a mãe vai lá para beijar de novo a criança dormindo e ela acorda ele com um beijo. Aí ele empurra com a mãozinha, sabe lá como, porque ele quer dormir. Isso é eu e você. Aleluia. No começo da nossa caminhada, no começo da nossa vida, quando aceitamos a Jesus, aí traz para o novo convertido, né? O burro velho. Às vezes já não tem mais a inocência, já não tem mais a dispensação da inocência como um bebê. Mas nós sabemos que no começo da nossa caminhada, geralmente, irmãos, tudo que vinha para tentar nos sufocar, nos parar ou nos afligir, não conseguia. Porque é o primeiro amor. Aleluia. É o primeiro amor. É aquela coisa assim como Zaqueu.
subiu na árvore cheio de problema, cheio de apontamento, mas quando desceu, ele desceu lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Uma nova criatura formou-se em Zaqueu, um novo homem surgiu em Zaqueu, a ponto dele mesmo se limpar. Ele mesmo se purificou pelo poder dele, não pelo poder de Deus. Aleluia. Quando a gente encontra Deus na vida, a gente tem poder para vencer e superar a gente mesmo. Zaqueu, ele teve esse encontro. Aleluia. Aí eu te digo, quando essa palavra que acabamos de ler, Jesus ele fala para mim e para você, como ele falou para Zaqueu, como ele falou para o começo da humanidade. Para onde, Pedro falando, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Então, irmãos, a gente não pode deixar essa palavra sair de dentro do nosso interior, seja lá o que for, aconteça o que acontecer. Porque a gente vai buscar na Bíblia, vamos encontrar personagens aqui, irmãos, que vou te dizer uma coisa, garanto com firmeza e certeza, nem eu nem você passamos pelo que eles passaram, e eles amaram Jesus até o final. Glória a Deus. Até o extremo, e não largaram a fé. Se nós pararmos para meditar nisso, aqui Jesus sabia como está hoje uma multidão no mundo de agora, a igreja, como está nos nossos dias. Aleluia. Por quê, irmãos? Como foi naquela época, também é hoje. E uma multidão que segue a Jesus. Aleluia. Mas verdadeiramente, se Jesus for passar a tropa em revista, vai ficar muitos poucos. Aleluia. Vai ficar pouquíssimo. E não é porque a pessoa não tenha isso ou não tenha aquilo. Aleluia, é verdade. Simplesmente, quando ele entrar na profundidade do nosso coração, ele vai ver aonde é que está o nosso grau de fé. Qual é a nossa porcentagem de fé que nós temos. Então, a Bíblia relata dos mártires, a Bíblia relata de Hebreus, né, segundo homens que não era lícito, não era nem apropriado falar o nome deles, porque o mundo não era digno deles. Então você para analisar, isso veio desde o começo do mundo, e foi se introduzindo, e o tempo foi se passando, e muitas das vezes, irmão, a fé é uma relíquia. Aleluia. A fé é algo que é mais precioso do que o diamante. Quantas pessoas se alegram quando acham uma joia ou quando acham uma porção de dinheiro? Verdade, glória a Deus. Recebem uma porção de alguma coisa que satisfaz os seus olhos, satisfaz a nossa carne. Precisamos, mas isso não pode ser superior ao nosso amor, que nós temos que ter a fé com a palavra de Deus revestida dentro de nós. Aleluia. Você para para meditar, irmãos. Eu estava meditando esses dias e a Bíblia fala que Jesus, ele é a luz do mundo. Então a gente vai para a era medieval, a gente encontra ali muitos homens que eles eram carniceiros, eles eram terríveis. Os papas, os homens, teve reis e teve homens que eram cruéis. Nero, Severo. Então o que acontecia? Eles pegavam as nossas irmãs daquela época e falavam: bom, já que vocês são a luz do mundo, então vocês vão iluminar o caminho que eu tenho que passar. Aleluia. E pegavam as irmãs daquela época, da era medieval, as cristãs, e amarravam elas em estacas e vinha com cera sobre elas. Aleluia. Cera, essa vela aí que se você botar no fogo ela derrete, derramava sobre as irmãs. E ali eles acendiam. E eles mandavam elas negar. E elas falavam: coloca mais, acende mais, porque eu preciso chegar mais rápido
ao meu Criador, ao meu Senhor. Aleluia. Então a gente para analisar, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Aleluia. Jesus, ele pergunta aos 12, queres também seguir a eles? Porque os 70, a maioria voltaram atrás. Quando ouviu Jesus, já pegou a falar, e o sermão que Jesus fala em João 6, ali em diante, ele vem falando do amor, que o amor, ele vai realmente, quando está numa pessoa de Deus, ela vai sofrer danos, ela vai passar situações difíceis, perseguições, vai chegar o tempo difícil. E aí eu te pergunto, o que nós estamos fazendo a respeito do que contribuímos para o nosso interior? Aleluia. Ei, é hora e tempo da igreja guardar nutrientes dentro de si. Aleluia. É hora e tempo da igreja procurar obter dentro de si cálcio, calcificar os Aleluia. nossos ossos. Sabe por quê? Porque eu te digo, lá no deserto, o próprio homem ali que teve os irmãos que o venderam, entregaram, ele mesmo falou: quando eu morrer, não deixe os meus ossos no Egito, leva os meus ossos para Jerusalém. Aleluia. E a Jerusalém celestial, no momento que você está aqui, Deus, ele guarda a tua carne, ele guarda os teus ossos, ele guarda a tua mente. Sabe por quê? Porque vai chegar tempos difíceis que vai ser necessário eu e você ter que desenvolver. Como é que está a minha botija, a tua botija de azeite? Aleluia. A tua lamparina, a tua botija, a tua lamparina está acesa? Amém. Mas a tua botija tem azeite? Porque vai chegar glória a um Deus, aleluia, na tua vida que a gente vai ter que passar por caminhos escuros desta vida. verdade. E temos que ter esse azeite para iluminar, para acender a nossa lamparina. E para isso temos que ter conserva. O que é conserva? É algo guardado. E essa lamparina, ela não pode ficar vazia, porque a botija tem que ter azeite. E é tempo da gente ir buscar da parte de Deus esse azeite. Aleluia. Como fazemos isso, pastor? Nos momentos de dificuldade da nossa vida, que quando chega a situações que às vezes você quer parar, às vezes você quer renunciar. Por quê? Porque os momentos da vida, a gente tem a vida secular. Tem hora que a nossa carne, ela se depara com os problemas que vêm de encontro a gente. É verdade. Muitas das vezes os problemas desta vida, eles não batem de frente com o espiritual. Aleluia. Ele bate com a carne, porque é a carne que traz emoção, e as emoções se transferem para o lado espiritual. O nosso coração muitas das vezes se angustia, se entristece. Você vê que há pessoas às vezes que ela larga Jesus, para de caminhar por causa de uma palavra, de uma atitude. Verdade. Há situações aleluia, que muitas das vezes vêm sobre nós, que vêm para tentar nos aterrorizar, achar que estamos sozinhos e que só tem demônio, que só tem isso, que só tem aquilo, e que A não presta, que B não presta. Mas eu sei de uma coisa: se eu e você olhar para Cristo realmente, aleluia, ter Ele dentro de nós, vai vir, irmãos, vai ventar, vai soprar, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele vai estar nos guardando, porque a palavra dEle é fiel para nos livrar e nos dar o resgate necessário, ainda que a tua fé possa estar afundando. Mas se você olhar para Cristo, tu vai ter a tua vitória. Porque, irmãos, glória nós vimos ali o nosso irmão Abraão no deserto, passando pelo deserto, e ali ele ouviu uma voz. Ele olhou para o lado, não achou ninguém, mas quando ele elevou os olhos ao céu, ele viu que aquela voz vinha de cima.
vinha do Deus Todo-Poderoso. E Deus falou com ele: não olhe para esse deserto, mas olhe para o que está além dele. É o que Glória eu tenho preparado para ti, Abraão, porque tu renunciou, tu largou e seguiu a ordem que eu te dei, indo para um lugar que tu nem sabia onde era. E aí, irmãos, a gente estamos diante de um homem que não sabia para onde ele tinha que ir. Ele só ouviu: vai, sai do meio da tua parentela. E ele assim fez e recebeu a vitória, a qual foi dado a ele, pai de muitas nações. E hoje, como nós estamos, eu e você temos hoje uma diferença de Abraão. Abraão não tinha o Espírito Santo naquela época. Abraão, ele só ouviu a voz de Deus e creu. Era tipo olho por olho, dente por dente. Hoje não, irmãos. Hoje você tem um Deus que fala, que promete, e deixou o Espírito dele que nos convenceria para a gente prosseguir esta caminhada, para a gente prosseguir essa jornada. E nos tempos da dificuldade, o que a Bíblia manda a gente fazer? Vai chegar momentos de sequidão na minha vida e na tua vida. Sequidão espiritual e até sequidão material. Aí a ordem do Senhor é o quê? Que em todo tempo seja alvo os nossos vestidos e que nunca falte o óleo da alegria sobre a nossa cabeça. Aleluia. Você vê que a cabeça é o começo de tudo, é o fundamento de tudo. Irmãos, eu falei de Zaqueu no começo, mas Zaqueu, o primeiro lugar que ele foi transformado não foi no exterior dele, não, foi dentro da mente dele. Ele subiu aquela árvore, ladrão, e quando ele desceu um homem honesto. Aleluia! Tudo Glória, que glória tinha a Deus! defraudado a alguém. Então você para analisar. Muitas das vezes a gente sobe na árvore, e quando a gente desce, a gente às vezes desce, sabe como? Com a nossa mente sem compreensão, sem entendimento. Por quê? Quando eu paro para falar: meu Deus, por que isso na minha vida? Por que está acontecendo isso? Por que isso veio? Por que isso chegou? Ei, um soldado não tem como. Ele só é soldado depois que ele enfrenta o inimigo. E para enfrentar o inimigo, ele tem que ter revestimento, ele tem que ter armaduras, ele tem que estar preparado. Ninguém vai mandar um soldado para uma guerra sem ele ser preparado antes. Verdade. Não tem como. E a preparação da gente nessa terra, nos dias de hoje, é através de quê? Qual é a nossa arma? Fé. E qual é a nossa 66? O nosso calibre? A Bíblia. Oh, glória! O que eu e você temos feito com a Bíblia? Oh, glória! Muitas das vezes, sabe, quando a gente vai querer lutar contra o adversário e querer atirar nele, a gente não tem munição. Por quê? A munição provém de quê? Não de chumbo, mas a munição da palavra de Deus provém da fé, provém da firmeza da verdade da palavra, porque quando ela entra dentro de nós, a nossa língua já recebeu a unção do Espírito de Deus e é apta para discernir. Quando o inimigo se prepara, a gente dá tiro nele com a nossa língua. Aleluia! É verdade, glória a Deus. Então você para analisar, os tempos são findos. Aqui Jesus falou para Pedro: querem ir também? Querem voltar também junto com os 70? Pedro rapidamente abriu a boca e falou: não, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, irmãos, o tempo é chegado nas nossas vidas. Ei, você não acha que as perseguições dessa vida seriam só com os nossos irmãos na Arábia, no Azerbaijão, nos países, na Colômbia? Vai acontecer também no nosso país, no nosso Brasil. É verdade. Aqui pode ser até sorrateiramente,
devagar, talvez sem violência, sabe? De repente, eles estão aí maquinando, mas e aí, como é que está a nossa fé? Aleluia. Se eu e você tiver que cultuar Deus dentro da nossa casa, 1 ano, 2 anos, como a gente vai estar? Como? Será que nós vamos guardar essa fé? Aleluia. Essa presença Oh, que a gente mistério. tem de vir ao templo? Aleluia. Como é que vai ser? Oh, Cada mistério. um responda por si. Aí Jesus, ele vai ver e ele fala: aquele que me ama, esse guardará a minha palavra verdadeiramente. Se guardares os meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia, glória a Deus. Então, essa palavra, ela fortalece a gente através da fé. Para quê? Para acreditar que o que ele prometeu há de se cumprir. O que eu fico percebendo nos dias de hoje, que eu ando às vezes em alguns lugares, eu vejo uma igreja, um povo que está estático. Muitos estão parando na fé. Sabe por quê, irmãos? Porque tem que acontecer primeiro para mim poder crer. Meu Deus, tem é que chegar verdade. algo na minha vida primeiro para mim poder crer. Tem que acontecer algo financeiro para mim acreditar em Jesus. Ei, Jesus, ele não veio trazer oásis para mim e para você. Ele veio trazer o quê? O reino. Busca primeiro, que o resto ele acrescenta. Eu vejo pessoas se perdendo nos dias de hoje, na presença de Deus, porque elas estão buscando simplesmente as coisas dessa terra, e às vezes não acontece, não chega na vida dos tais. Por quê, pastor? Porque Deus, ele é pai, ele não é padrasto, ele não é injusto, ele jamais vai dar algo para você continuar perdido na presença dele. O porquê, mistério, aleluia. Eu gosto muito de Jesus por causa disso. Aleluia. Às vezes a gente está pregando e o mistério vem e desce de repente. O porquê Jesus não deu uma bezerra cevada para o irmão do filho pródigo que estava todo o tempo com ele, Jordano? É, Por mistério. quê? Mistério. O porquê ele vira e fala assim, ó: estou há tanto tempo contigo. Aleluia. Oh Deus. Oh, alá, batando, tarábia. E o meu corpo está todo arrepiado. Aleluia. Estou há tanto tempo contigo e tu nunca me deu um bezerro cevado para me alegrar com os meus amigos. Mas é esse daí que gastou toda a tua fazenda com as meretrizes. Tu está matando o melhor bezerro, botou roupa nele, botou sandália, botou ali anel, e eu nunca tive isso. Pai não dá veneno para filho. Por isso que você vê muitas vezes as pessoas buscando aí financeiramente, materialmente, e não recebe. Está aí a resposta para mim e para você. Ah, pastor, eu estou buscando, eu estou fazendo, eu faço campanha, eu faço isso, eu faço aquilo, e não chegou ainda a minha vitória. Por quê? Porque a tua vitória vai chegar a hora que você colocar no teu coração que eu tenho que buscar a Deus em oração, em jejum, em temor, em obediência, porque o resto ele disse que vai acrescentar na minha vida. Aleluia. Ele acrescentou na vida do irmão do filho pródigo, porque ele estava perdido dentro da casa do pai, do lado do pai, e não tinha unção, não sentia e nem tocava no pai. Aleluia. É, Jesus. E hoje, muitas das vezes, a pessoa não entende. Sou tua serva. Eu vejo, semana passada uma irmã falou isso para mim: pastor, eu sou serva de Deus, ele sabe que eu sou serva dele. Eu falei: é, irmã, precisa tu falar isso? Tu serve a quem? A Deus. Aí o que ele fala em João 6,38, se eu não me engano, 7,38? O Evangelho de Mateus: buscar as coisas do alto, que o resto é acrescenta. É, 6,33. Sim. Então, por aí a gente vê aonde é que está o nosso tesouro.
Aleluia. Aonde que está? Glória a Aonde Deus. está o nosso tesouro? Aonde que está o seu tesouro? É você com Deus. Aonde está o seu coração? Seu coração está em quê? Aleluia. Então, para onde iremos nós? Se só Ô tu tem Senhor, palavra só de tu vida tens eterna. palavra. Ei, você é mãe, você é pai. Você, por mais que teu filho te aborreça, te deixe igual tua cabeça fica que nem um palito de fósforo, às vezes, né? Acontece, eles são uma benção. Os filhos vêm e deixam a gente que nem um palito de fósforo. O meu essa semana, meu Deus do céu, ainda bem que ele estava perto de mim. Ele falou comigo no telefone. Eu, na hora de liguei. E falei, Senhor, você está perto de mim, ele tomar na mão, sabe? Arrumada. Ia. Sou pai, irmãos. Eu ainda dou o pão ainda. Ajudo muito. Não tenho nenhuma obrigação, mas ajudo muito. Então não aceito que venha fazer gracinha comigo, falar gracinha comigo. Aleluia. Meus filhos não. Depois me ligou pedindo 1000 perdão. Dei um gelzinho nele. Se a gente, sendo mal, não damos veneno para o nosso filho, Verdade. como que ele vai dar? Ele sabe onde está o meu e o seu coração. Ele sabe. Entendeu? É por isso que dentro da palavra de Deus ela vem dizendo para a gente lutar para que o nosso coração Aleluia. não venha a ser infiel e nos apartar do Deus vivo. Aleluia. Porque quando a gente só quer receber nessa terra, a Bíblia já diz que somos os mais miseráveis dos homens. E estamos em infidelidade para com Deus. Ele é fiel. Muitas vezes você vê o jargão aí. Deus é fiel. Normalíssimo. Não tem o que falar disso. Ele não vai largar as virtudes dele. É a gente que tem que lutar para ser fiel. Entendeu? Então, o inimigo, irmãos, ele veio para tentar enganar o ser humano. Aleluia. E está conseguindo. Então, a gente para meditar. As nossas irmãs do passado, os nossos irmãos do antepassado, a gente não somos melhor do que eles. Não somos. Mulheres viram seus filhos ser despedaçados. Mulheres foram amarradas, jogadas em jaula de leão. E o marido vendo a criança ser espedaçada, e ela vê a criança ser espedaçada pelos leões. Aleluia. Da Líbia, da Etiópia, dentro das masmorras, daqueles romanos. Então o que acontece? Elas não negaram a Cristo. E hoje, como é que está a nossa vida diante de Deus? Aleluia. Uma batalha, uma perseguição. Alguém se levante contra a tua vida. Alguém chega e fala, tu é falso profeta, tu é filho do diabo. Como é que a gente vai se comportar? Glória a Deus. Como é que Deus vai estar dentro de nós? Como é que vai estar o travesseiro para ele se assentar? Qual é a almofada que eu e você temos para dar para Jesus? Aleluia. Para ele deitar a cabeça dele. Lá no barco, ele deitou a cabeça dele numa almofada. Ele não deitou em apóstolo nenhum dentro do barco. Ele não deitou em apóstolo nenhum a cabeça dele no colo de ninguém dentro do barco. A Bíblia diz que ele estava deitado, sua cabeça numa almofada. E o vento batendo e o mar violento contra o barco. E o que aconteceu? Eles entraram em pânico. E acordam, não dá-te conta que nós estamos a perecer? Como que vai perecer, irmãos? Se o dono da vida, aquele que criou o vento, aquele que criou o mar, estava dentro do barco, aonde ficaria a honra a Deus? Aleluia. Eles ali desonraram a Deus. Porque como?
pelo comportamento deles, pela falta de fé que eles tiveram naquele Aleluia. momento. Mas hoje eu e você temos o Espírito Santo que nos mostra isso, que nos convence disso. Eles ali dentro daquele bar, hoje se eles aparecessem para mim e para você, eles iam dizer, eu tenho uma desculpa, eu não tinha o Espírito Santo que hoje habita no inteiro. Eu não tinha. O mestre estava vivo, mas hoje ele foi e deixou o Consolador. Então, para onde a gente vai? O que vamos fazer? O que estamos fazendo com a minha fé, com a tua fé? Quando vem os problemas, Aleluia. você vê, irmãos, que os problemas domésticos hoje, muitas das vezes, minam as pessoas, tombam as pessoas espiritualmente. E quando não, eu e você perdemos o controle. Às vezes é um copo desse aqui, descartável, o problema. A gente faz uma caixa d'água, aquele copo descartável de problema. Porque entra, sabe, no êxtase e que fica de uma maneira, sabe? Por quê? Porque está faltando a busca ao Deus Todo-Poderoso. Qual é a busca? O fruto do Espírito. Aleluia. Hoje as pessoas buscam muito, sabe o quê? Pular, revelação, visão, isso e aquilo, mas está faltando o melhor, porque quando eu Glória e a você Deus. temos isso na nossa vida, o fruto do Espírito, quando o tiroteio está comendo, você tem calma, você tem mansidão, você sabe como controlar o negócio, você sabe como lidar com a situação, mas a pessoa que só quer o oba-oba, o pula-pula, o falar em língua, isso e aquilo, só quer os 9 dons, mas esquece que o dom maior é o amor, e o fruto do Espírito está ao redor para nos guardar. Você quer ver uma coisa? Como pode? Daniel, ele não ficou aflito, ele não ficou afadigado. No meio dos leões, a calmaria dele, a mansidão dele, fruto do Espírito. Hoje, às vezes, irmão, qualquer coisinha, a pessoa, meu Deus do céu. E vou te dizer, tá? Tem ímpio que tem o fruto do Espírito, da tranquilidade, da mansidão, e a gente, crente, às vezes, deixamos a desejar nos momentos que a gente é posto à prova. Viu? Então, está faltando o quê? Eu e você buscar de Deus. Como busca isso, pastor? Bíblia, oração e mente aberta para entender o que Deus quer fazer conosco. Porque quando a gente atrofia a nossa mente, fica difícil. Fica difícil. Você já viu o crente que abre a Bíblia, ele só prega Jonas. 2 anos caminhando com um camarada e o camarada nunca saiu da pregação de Jonas. Tinha gente que levantava no culto lá e ia embora. Ia embora, não, ele vai pegar, estou indo, tchau. Ia embora, irmão. Ia embora, porque não aguentava mais ouvir Jonas na boca do sujeito. Não é que fosse pecado, é porque não tinha, irmã Alessandra, diferenciamento da mensagem. Era a mesma repetição. Então, você pode pregar no livro de Jonas 1 ano, desde que Deus te deu um mistério revelado, sempre vai vir novidade. Mas quando é a mesmice, você não aguenta. E a mesmice, se eu e você não vigiar, nos dias que estão aí chegando, aleluia, a mesmice da nossa vida espiritual, se você deixar isso tomar conta, inundar o teu ser, sabe o que vai acontecer? A gente se fadiga e cansa. Aleluia. Por que muitos já estão largando o Evangelho? Porque muitos já não estão mais querendo caminhar. Muitos já perderam a fé por causa da mesmice que deixou tomar conta de si. Aleluia. E respaldo bíblico eu e você temos. O mesmo Espírito que estava neles
está sobre nós. Verdade. Então não tem desculpa para mim e para você. E o Glória pior a de Deus. tudo, acredito que você que está aqui dentro, você sabe ler. Pedro e João não sabiam ler nem escrever. Mas quando eles abriam a boca, era 5.000, era 3.000. Oh, glória! Reis eram convencidos. E não há desculpa para mim e para você. Quando eles chegaram no Sinédrio, o que o Sinédrio falou para eles? Eu sei Aleluia. que esses homens falam essas palavras, mas eles não sabem ler nem escrever. Mas o próprio Sinédrio admite, e eles andaram com Jesus. Aleluia. Eles andaram com Jesus. Aí cumpre a palavra de Mateus: aprendei de mim que sou manso e humilde de Aleluia. coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Homens que não sabiam ler nem escrever, diante de doutores que ensinavam no templo, mas quando Verdade. eles abriram a boca, eles convenceram o Sinédrio que eles eram de Deus e que Jesus estava com eles, e eles andaram com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, quanto mais eu e você buscar a Deus, por mais que você não possa ter leitura, mas eu sei de uma coisa, não precisa você saber ler. É só você buscar a Deus, que tu, quando abrir a boca, o Espírito vai falar na tua vida. Oh, E glória, pessoas vão glória, encontrar glória a Jesus Deus. através de você. Então, irmãos, o que vamos fazer? Vamos lutar para buscar a Deus. Sabe? Não é aqui dentro, não. Não é quando a irmã Nena abre o portão e abre para a gente entrar, não. Essa busca a Deus é individual. É no seu interior. É dentro de você. É nos momentos que tu estás a sós. Aí você vai crescer na graça e no conhecimento, sabe? Porque aqui você aprende o que tu ouve aqui, mas Deus quer te revelar o profundo, oculto, escondido, coisas inefáveis, a qual o apóstolo Paulo vem falando. No corpo não sei, na alma não sei, mas eu sei que eu vi coisas inefáveis e Deus não permitiu eu ir mais para que eu não me inchasse. Então, o tempo vai chegar que eu e você vamos ser provados no fogo. Vai ter momento que na tua vida individual, particularmente, situações, vai fazer você ter que mostrar quem é você com Deus e Deus contigo. Ele está conosco. É a gente que tem que ir até o encontro dele para o achá-lo. Ei, aquela moça, ela levantou tudo atrás da dracma. Ela varreu a casa, ela limpou a casa para encontrar a dracma. Aleluia. Sabe, talvez a gente, às vezes, no nosso coração, ficamos com uma vidinha muito miúda diante de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está muito preocupado com muitas coisas, tentando arrumar a vida secular, tentando arrumar a casa para deixar ela assim, assado. É a cortina que eu tenho que trocar, é o tapete que eu tenho que mudar. Mas só que nesse período, se eu e você não vigiar, a gente acaba perdendo essa dracma e não sabemos aonde ela está dentro da nossa casa. Essa casa é de Deus, é espiritual, é você. É o templo do Espírito Santo que você tem que estar ventando aí, soprando a virtude do Altíssimo. Aleluia. Sobre ti e te acolherá. Glória a Deus. Os afazeres é necessário, mas mais necessário é você fazer pela tua alma para a glória do Deus vivo, porque ela precisa estar alimentada pela palavra, e só o Senhor tem palavra de vida eterna. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.